buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes e telespectadores. É para mim um privilégio grande estar com vocês aqui em Porto Rico e também em todos os países da América Latina e do Caribe, através do satélite, para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. Quero ler em Apocalipse capítulo 8, do versículo 1 em diante, onde nos diz: E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu como por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo então, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E desde a mão do anjo subiu até diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões e vozes e relâmpagos e um terremoto. Que Deus abençoe sua palavra em nossos corações e nos permita entendê-la. Podem se sentar, por favor. Diz aqui o que aconteceu no céu quando o sétimo selo foi aberto. O sétimo selo e a conclusão do programa de Deus. Esse é nosso tema para esta ocasião, onde espero que Deus nos permita ver o que se aproxima para a raça humana, sob este grande evento contido, sob este sétimo selo, quando é aberto no céu. Tudo isto que ocorre aqui, podemos ver que é no céu. E que este anjo que ministra aqui com o incensário de ouro, está ministrando onde? No céu, no templo que está no céu. E sendo que pega o incensário de ouro, é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, o qual é Jesus Cristo, nosso Melquisedeque, pois ele é sumo sacerdote dessa ordem do templo que está no céu. Ele sempre foi esse sumo sacerdote e rei, o qual apareceu a Abraão antes de Abraão ter a seu filho Isaque. E agora podemos ver como no céu se realizam estes grandes eventos sob o sétimo selo. Agora vejam vocês como aqui, quando é aberto no céu, este sétimo selo causou silêncio. Este mistério do sétimo selo é o mistério da segunda vinda de Cristo. Esse é o segredo contido nesse sétimo selo. Por isso é tão importante e por isso causou silêncio no céu como por meia hora. Meia hora não da terra, mas do céu. E um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Diz 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, o qual é algo que não podemos ignorar. Como nos diz São Paulo ou São Pedro: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
E de onde São Pedro tirou Del isto? Salmo 90, verso 4, Do Salmo 90, versículo 4, que é um salmo do profeta Moisés. E agora, sendo que um dia delante do E agora, Senhor sendo que um dia diante do Senhor é como 1000 anos para nós, podemos compreender então as palavras de São Paulo, quando nos hablam de São Pedro e São Paulo, quando nos falam dos últimos dias. Por exemplo, São Paulo, em sua carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 1 al 2, capítulo 1, do versículo 1 ao 2 diz: havendo havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, e por quem fez também o universo. E já transcorreram 2000 anos de Jesus até aqui. Se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. E São Paulo se equivocaria dizendo que aqueles dias em que Cristo apareceu e pregou eram os últimos dias? Não se equivocou. Vejamos por quê. Eram os últimos dias. E ainda estamos nos últimos dias. São Pedro também, falando dos últimos dias, no capítulo 2 e versículo 14 do livro dos Atos. Isto aconteceu no dia de Pentecostes, quando todos pensavam que estavam bêbados, ou muitas pessoas pensavam que aqueles 120 discípulos de Jesus estavam bêbados, porque eles ouviam falar nos idiomas daquelas pessoas que estavam ali presentes, que tinham vindo de outras nações, para ali adorarem a Deus em Jerusalém, pois eram hebreus, eram hebreias aquelas pessoas, e outras eram convertidas ao judaísmo. E agora encontramos que os escutavam, estes 120 crentes em Cristo que tinham nascido de novo no dia de Pentecostes. Os encontramos falando as maravilhas de Deus em outros idiomas. E as pessoas perguntavam, muitos se perguntavam ou perguntavam: o que significa isto? Não são, porque diziam, não são todos esses que falam galileus, diziam, não são galileus, porque cada pessoa, pela forma de falar e pela forma de vestir, se pode saber de que territórios são. E agora, não são todos esses galileus os que falam? Porque eles escutamos falar em nosso próprio idioma, no qual nós nascemos. As maravilhas de Deus, as estão falando nesses outros idiomas? Pois ali estava o intérprete, o Espírito Santo, que é o que conhece todos os idiomas. Pois estes discípulos de Jesus Cristo talvez não conhecessem muito bem nem o próprio hebraico. Quem sabe não conheciam toda a gramática, nem pronunciavam muito bem seu próprio idioma. Mas agora estão falando em outros idiomas. O que significa isto? Deus não disse que falaria em outras línguas e em línguas de gagos? Agora vejam vocês, se perguntavam, o que significa isto? E outros zombando, porque nunca faltam os tiradores de sarro quando Deus está cumprindo suas promessas. Diziam, estão bêbados. E Pedro disse, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, ou seja, entre 8 e 9 da manhã. Estavam na 4ª vigília. Na 4ª vigília receberam o batismo do Espírito Santo, ou seja, receberam o novo nascimento. Agora, São Pedro vai às promessas divinas correspondentes aos últimos dias e diz a eles, com a Escritura, o que é que está acontecendo ali. Diz: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E desde o dia de Pentecostes para cá, Deus esteve derramando
derramando do seu Espírito Santo sobre toda a carne, ou seja, sobre toda a pessoa, que creu em Cristo como seu Salvador, lavou seus pecados no sangue de Cristo e recebeu o seu Espírito Santo. E assim recebeu um novo nascimento. Assim recebeu um corpo teofânico da sexta dimensão. E assim, já tem as primícias do Espírito, que é o corpo teofânico da sexta dimensão, para, no último dia, obter também em acréscimo ao corpo teofânico da sexta dimensão, receber um novo corpo físico, o qual é eterno, glorificado e também imortal. Agora, isto é para os que hajam recebido o novo nascimento, não é para toda pessoa. Primeiro é preciso crer em Jesus Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, ou seja, receber o novo nascimento. E agora, para quando São Pedro diz que Deus prometeu que derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne? Para os últimos dias. E está derramando de seu Espírito Santo sobre toda a carne, desde o dia de Pentecostes até este tempo final. Vejam, os discípulos de Jesus Cristo não haviam nascido de novo. E Jesus Cristo tinha dito que era preciso nascer de novo. E seus próprios discípulos não tinham nascido de novo. Mas Jesus Cristo lhes disse: eu tenho que ir para que venha o Consolador, o Espírito Santo, porque se eu não for, ele não pode vir. Ele falou da vinda do Espírito Santo, do Consolador, o qual efetuaria o novo nascimento nas pessoas. E foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes. Lá nasceram 120 pessoas no reino de Deus. Foram os primeiros que nasceram de novo no reino de Deus. Por isso, são bem-aventurados. E agora vejam vocês como daquele tempo para cá estiveram nascendo milhões de filhos e filhas de Deus no reino de Deus. Por quê? Porque essa é uma promessa divina para os últimos dias. E agora, o que são então os últimos dias? Pois os últimos dias, sendo que um dia diante do Senhor é como 1000 anos para nós, os últimos dias começaram quando Jesus Cristo estava nesta terra. Quando Jesus Cristo tinha de 3 a 7 anos de idade, começou o quinto milênio. E o quinto milênio é o primeiro dos últimos dias diante de Deus para os seres humanos. Um dia diante de Deus para os seres humanos é um milênio. E agora, os últimos dias começaram quando Jesus Cristo estava aqui na terra, começando assim o quinto milênio, que é o primeiro dos últimos dias diante de Deus. E os últimos dias diante de Deus são o quinto milênio, o sexto milênio e sétimo milênio para os seres humanos. E de Jesus Cristo até este tempo no qual vivemos, já transcorreram 2000 anos para a raça humana. Porém, diante de Deus, quantos dias transcorreram? Somente 2 dias. Mas para os seres humanos, 2000 anos, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. E já estamos no sétimo milênio, que é o último dia diante de Deus. E é para o último dia diante de Deus, o sétimo selo é aberto no céu. É para o último dia que entram os últimos escolhidos de Deus, ao corpo místico de Cristo. E é para o último dia que Cristo estará se revelando entre sua igreja através de seu anjo mensageiro. Mas o anjo mensageiro de Jesus Cristo, este anjo que deu ao apóstolo João a revelação do Apocalipse, do qual Jesus Cristo diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Ele é o enviado de Jesus Cristo para dar testemunho do livro do Apocalipse. Há muitas pessoas que falam do livro do Apocalipse, mas
não sabem que o anjo enviado por Jesus Cristo para dar testemunho deste livro, desta revelação contida no livro do Apocalipse, é o anjo do Senhor Jesus Cristo, diz Apocalipse 1:1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Quem é o que vem com esta revelação apocalíptica? O anjo de Jesus Cristo. E agora vejamos o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo acerca do anjo de Jesus Cristo. O precursor da segunda vinda de Cristo é o reverendo William Branham, assim como João Batista foi o precursor da primeira vinda de Cristo. Na página 301 do livro dos selos em espanhol, disse o reverendo William Branham: notem bem, no tempo quando Deus ia livrar o mundo antes do dilúvio, Ele mandou uma águia. Recordem, uma águia representa um profeta. Essa águia que mandou no tempo em que destruiria a terra com dilúvio era quem? Noé. Ele tipifica ou representa os profetas que ele envia em águias. Por isso, quando fala do povo hebreu sendo liberado da escravidão no Egito e levado pelo deserto à terra prometida, Deus diz que levou o seu povo nas asas de águia. Disso fala por aí, por Deuteronômio 32. Versículo 9. Deuteronômio 32 por aí nos fala acerca de águias e diz: vejamos, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a herança que ele tocou. Achou-o na terra do deserto e num ermo solitário, cheio de uivos. Trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. Como a águia que excita o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e com ele não havia Deus estranho. E se não houve Deus estranho com o povo hebreu, senão somente o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, no meio do povo hebreu, Deus não quer Deus estranho. Por isso, somente haverá uma só fé para o reino milenial, uma só forma de crer em Deus. Em palavras mais claras, haverá somente uma religião. Por isso Zacarias diz que naquele dia Jeová será rei sobre toda a terra, e Jeová será um, e um será o seu nome. E também diz: e todos me conhecerão. E para o Israel celestial e também o Israel terreno, há grandes promessas para este tempo final. Deus voltará ao povo hebreu conforme suas promessas. Mas para que tempo? Para o último dia, que é o terceiro dos 3 últimos dias. Agora, vejamos em Oséias, capítulo 6, uma profecia muito importante que há para o povo hebreu. Também as profecias de Zacarias contêm grandes bênçãos para o povo hebreu. Por exemplo, contém o ministério das 2 oliveiras e dos 2 candelabros, os 2 ramos de oliveira, um à direita e outro à esquerda do candeeiro ou candelabro. E quando o profeta Zacarias pergunta a Deus: o que são estas 2 árvores de oliveira, estas 2 oliveiras e estes 2 ramos de oliveira?
Pergunta-lhe: no sabes lo que es esto? Y él dice, no. e não sabes o que é isto? E ele diz: não, meu Senhor. E foi-lhe dito: estes são os dois ungidos que estão diante da presença de Deus. Diante da presença de Deus no céu, para ser manifestados onde? Aqui na terra, no tempo final. Por isso Apocalipse capítulo 11 é o cumprimento das duas oliveiras e dois candeeiros e duas ramas de oliveira, de Zacarias capítulo 4. E o que são estas duas oliveiras de Apocalipse capítulo 11? São os ministérios de Moisés e de Elias, repetindo-se aqui na terra. E assim como o ministério de Elias repetiu-se em Eliseu, depois repetiu-se pela terceira vez em João Batista e depois pela quarta vez no reverendo William Branham, pela quinta vez estará repetindo-se no último dia no anjo do Senhor Jesus Cristo, que é o profeta mensageiro da dispensação do reino, que é a sétima dispensação. E o ministério de Moisés estará se repetindo no último dia também no anjo do Senhor Jesus Cristo pela segunda vez. Quando Deus promete enviar de novo um profeta que já enviou no passado, é o ministério daquele profeta. E o Espírito de Deus que estava naquele profeta, vindo em outro profeta. Assim foi o ministério de Elias, cada vez que foi manifestado. E assim é também para o ministério de Moisés para o último dia, sobre o ministério das duas oliveiras de Apocalipse, capítulo 11, do versículo 13 em diante. E agora, essas são as duas oliveiras que estão diante da presença de Deus. E agora, no templo que está no céu, essas duas oliveiras são Gabriel e Miguel. Mas na terra, no templo espiritual de Cristo, são os ministérios de Moisés e Elias repetindo-se no anjo do Senhor Jesus Cristo, respaldados pelos arcanjos Gabriel e Miguel. Ou seja, um respaldo do céu para esses ministérios estará aqui presente. E por isso é que a profecia diz que Miguel se levantará, o grande príncipe que está por parte dos filhos de Israel. Daniel capítulo 12, versículo 1 em diante. Sobre os ministérios das duas oliveiras é que estarão manifestados os arcanjos Gabriel e Miguel, lutando em favor do povo hebreu, mas antes em favor da igreja de Jesus Cristo, ou seja, do Israel celestial. Agora, capítulo 6 de Oséias, versículo 1 em diante diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Agora, vejam como Deus arrebatou e feriu ao povo hebreu, desde que o povo hebreu rejeitou a Cristo em sua primeira vinda. E depois lhes vieram esses juízos terríveis, porque o sangue de Cristo esteve sendo demandado das mãos do povo hebreu e da descendência do povo hebreu. E também o sangue dos profetas que tinham sido mortos pelo povo hebreu quando Deus os enviou. E agora é terrível quando Deus demanda o sangue de uma pessoa, da mão da pessoa que é achada culpada da morte dessa pessoa. Mas agora vejam vocês como diz aqui a profecia: Deus se arrebatou ou despedaçou, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida. E nos ressuscitará no terceiro dia. E viveremos diante dele. E conheceremos e prosseguiremos em conhecer ao Senhor. Não basta com o conhecimento que o povo hebreu teve durante a dispensação da lei. E não basta com o conhecimento que teve até o presente. Diz: e conheceremos e prosseguiremos em conhecer ao Senhor. E Jeremias disse: e todos me conhecerão, porque eu mesmo sou o que falo, estarei presente. Ou Isaías.
estará presente no cumprimento da vinda do Messias. Y todos conocerán el E todos misterio de la conhecerão venida o mistério da del vinda Mesías. do Messias. O sea que el conocimiento del Ou pueblo seja, que o hebreo conhecimento do povo hebreu aumentará, prosseguiremos em conhecer ao Senhor. Ahora, Agora, vean lo que dice. Como el vejam o que alba diz: como está a dispuesta alva su salida. será a sua Como el saída. alba. Y como es, Como a alva. E como é a alva? comienza con un poquito Começa de com um pouquinho de claridad. En claridade. la madrugada, cuando Na, está madu- rayando na el madrugada, quando está raiando a alba, alva, va aumentando. vai Está la aumentando. estrella de la mañana, A estrela da manhã está aí, a qual representa o Messias, representa Cristo. al que venciere yo le daré la Cristo estrella disse: ao que vencer eu lhe de la darei mañana. a estrela da manhã. Apocalipse capítulo 2, versículo 28. E Apocalipse capítulo 22, capítulo 22, versículo 16 yo soy em diante diz: eu sou a estrela resplandecente da manhã. Assim diz Y Jesus. ahora, primero aparece como la estrella E agora, primeiro aparece como a estrela resplandecente da manhã. cuando todavía no ha amanecido. Isto é quando por ainda não completo. amanheceu por Pero completo, ya está ahí presente, mas já está aí como la estrella presente como a estrela resplandecente da Y manhã. su mensaje es que ya E sua mensagem un nuevo día é que já um dispensacional novo dia dispensacional está rayando, está raiando, está está levantándose, levantando-se, y un nuevo día e milenial um novo dia milenial también, y un nuevo também, día e um novo dia dispensacional dispensacional também. como el alba está dispuesto Como a su alva salida, será a sua saída. que comienza Agora, ao el princípio alba, que a alva começa a esclarecer se ou ven clarear, algunas cosas, pero otras no se se ven, veem no algumas se coisas, comprenden. mas outras não se veem, Una persona de não se momento compreendem. no puede Uma pessoa de momento esperar entender não lo pode todo. esperar entender tudo. Va aumentando la luz y a medida A que luz va vai aumentando, e à la luz, medida que a luz vai aumentando, en la madrugada, en la na mañana, madrugada, va na viendo manhã, más claramente pois vai las cosas. vendo mais claramente as coisas. Porém, tem que estar consciente que já está raiando a alva e que o sol já está nascendo. Y uno comienza a ver, E a pessoa começa a ver pelo leste, comienza a ver una claridad. começa a ver uma Y cualquier claridade. persona, E qualquer pessoa pode dizer: essa é a luz da lua, o esa es la luz de alguna ciudad ou que está por essa é a ese- luz de alguma por ese cidade que lugar. está por esse lugar. Pero el que sabe, Porém, quem entende, olha o relógio hora e diz: de que el sol já é hora comience de que o sol a alumbrar. comece a iluminar, comece a Por lo sair. tanto, yo miro hacia Portanto, el eu este, olho para porque por el o leste, porque que sale o sol. pelo E por leste é que este sai que o nasce sol. E el pelo sol. Por leste este é que nasce o sol. Pelo leste é Assim que é raia que eu a alva. Assim que eu olho para o leste, por el este sale porque o mensageiro pelo do leste sai o mensageiro do leste. O mensageiro do leste é o sol. y por el este también, E pelo leste também se la vê estrella de la mañana, a estrela da manhã anunciando anunciando que ya un nuevo día que já um novo dia está rayando. raiando. Y ahora Cristo ha estado manifestado de edad en edad. E agora en sus Cristo mensajeros esteve de cada manifestado edad. de era em era em seus Pero mensageiros de cada era, como mas a estrella agora, resplandeciente como a de la estrela mañana, resplandecente da estará manhã, manifestado en el vencedor. estará Al que manifestado venciere, no yo le vencedor. daré Ao que la vencer, eu estrella lhe darei a estrela resplandecente da manhã. Essa manifestação de Cristo como a estrela resplandecente da manhã estará onde? No vencedor, que estará vivendo no último dia, quando estará raiando um novo dia dispensacional e um novo dia milenial. E agora aparece E a estrella agora resplandeciente aparece a da mañana, estrela resplandecente da manhã, y comienza resplandecendo. también la claridad del sol. E também começa a claridade do sol a ser vista pelo leste, ou seja, a luz do leste, a mensagem do leste, que é a mensagem do Evangelho do Reino, começa a ser Y vista comienza e começa a raiar a alva. y ahí comienza el llamado E aí começa o chamado de despertar para todos os filhos e filhas de Deus. porque normalmente el despertador, Porque normalmente o despertador, toda pessoa o coloca para que toque pela para que manhã, dê su mensaje de alarma, para que dê a sua en la mensagem mañana, de alarme que na anuncie manhã, que es tiempo que ele de anuncie que é tempo de acordar. despertar. Y el reloj de Dios E o relógio de Deus é o povo hebreu.
Porém, o alarme é o ministério de Moisés e de Elias, que é o ministério que tem a mensagem, que chama a despertar a todos os filhos de Deus, dentre os gentios e também do povo hebreu. Um relógio sem despertador não desperta ninguém. E um povo que é o relógio de Deus sem um despertador não desperta ninguém, não desperta seus filhos. Porém, o ministério das duas oliveiras, o ministério de Moisés e Elias, é o despertador que desperta os filhos de Deus, que os chama com sua mensagem do Evangelho do Reino, com essa grande voz de trombeta, ou trombeta final, dando-lhes a conhecer as coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final. E por isso diz: levanta-te e resplandece, porque veio a tua luz. É a luz do leste, a luz de um novo dia dispensacional, da dispensação do reino, a luz de um novo dia de era, a luz da era da pedra angular. A era da pedra angular é uma era eterna, e por isso tem uma mensagem eterna, e por isso tem um mensageiro com o Evangelho eterno, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E agora, como a alva será sua saída? Primeiro se começa a ver a estrela resplandecente da manhã, ou seja, Cristo, como a estrela resplandecente da manhã, manifestado em seu anjo mensageiro. E depois, à medida que o tempo vai passando, o sol começa a iluminar mais e mais, começa a dar mais e mais luz, e o sol também representa Cristo. E Cristo, manifestado por meio de seu anjo mensageiro, nos estará dando cada dia mais e mais luz, e nos iluminando mais e mais o entendimento de nossa alma e de nosso espírito, e estará iluminando-nos as Escrituras correspondentes ao último dia, e estará nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve neste tempo final. E à medida que o dia vai se levantando, à medida que a alva vai aumentando em luz, cada filho e filha de Deus vai entendendo melhor o programa de Deus, entendendo melhor todas as escrituras proféticas que falam deste tempo final, e poderão ver as coisas que não podiam ser vistas em eras e dispensações passadas. As 7 eras da igreja gentia correspondem ao tempo da noite, por isso se via como num espelho, em escuridão, mas este é o tempo de ver face a face. São Paulo diz: porém logo veremos face a face. Durante a noite você vê com uma luz emprestada, quer seja da lua, que toma a luz emprestada do sol, ou seja a luz elétrica, que não é uma luz própria, ou seja a luz de alguma lanterna ou de alguma vela, seja o que for. Porém, quando sai o sol, você já não precisa nem de lanternas, nem de coisas assim, nem precisa tampouco da luz da lua. Por quê? Porque já o sol saiu, e não existe nada que ilumine mais que o sol. Você vai lá ao sol, sob o sol, e leva uma lanterna e diz: não, eu quero ler isso, mas eu quero lê-lo iluminando com esta lanterna. Quando você vai ver lá no sol iluminando com essa lanterna, nem sequer pode ver com essa lanterna o que está aí, porque há uma luz maior, que é a luz do sol. E quando as pessoas pegam uma lanterna, ou dizem: não, a lua está, vou buscar para onde está a lua, para colocar isto que vou ler, para que a lua me ilumine. É bastante ignorante a pessoa, porque não compreende que o sol é o que tem luz própria e está colocado para iluminar durante o dia. Está tratando de buscar outra coisa para iluminar seu caminho, ou iluminar o que quer ler. E assim também aconteceu na primeira vinda de Cristo. Todos diziam: não, eu creio em toda a Escritura, porém eu me ilumino com a luz
del rabino tal, do rabino tal ou del sumo ou sacerdote do tal, sumo sacerdote porque tal, mucha luz porque ele teve muita acerca luz de las Escrituras. acerca das Escrituras. E como ele teve um título grande, pois o que ele disse, pois tem que ser a verdade. Estando Cristo allí, Cristo estando ali, veja, Cristo aún dijo acerca Cristo de Juan. inclusive disse acerca de João: João era uma tocha, uma luz, uma lâmpada que iluminava, e vocês quiseram caminhar a sua luz, mas eu tenho maior testemunho que João. Juan podía solamente alumbrar sobre João somente podia iluminar sobre certas escrituras e apresentar ao povo hebreu a vinda do Messias, dizer: este é o homem do qual eu disse que viria depois de mim. E ele le enseñó al pueblo E ele ensinou ao que povo creyeran al que que crescem vendría después no de que viria depois dele. Los que se quedaron creyendo en Juan Os el que Bautista ficaram y no crendo em João pasaron para Batista e não creyentes passaram para ser crentes de fueron Jesus unos tontos. foram uns tontos. Vamos a ver si fueron tontos o no. Vamos ver se foram tontos ou não. Juan y Andrés, cuando escucharon a Juan, Quando João e André escutaram a João dizendo: he aquí el Cordero João de Batista Dios. dizendo: eis aqui o Cordeiro de Deus. Cuando escucharon eso, Quando escutaram siguieron a isso, Jesús. seguiram a Y el Jesus. resto de los discípulos E de o Juan restante dos se quedaron discípulos de João con Juan el Bautista. ficaram com João Ahora Batista. hicieron mal. Agora fizeram Juan, mal. el apóstol, João, o y apóstolo, Andrés, e en André, irse con Jesús y dejar ao a Juan, irem com Jesus deixarem João, hicieron lo que tenían que fizeram o Porque que tinham que creyeron en aquel fazer, que Juan dijo porque creram que naquele que vendría João disse que después de- viria y depois Juan dijo, dele. E después João de mí disse: viene uno depois de mim vem um maior que eu, maior do que uno eu, mais grande que eu. um maior do que Deixaram eu. ao menor, Deixaram ao e foram menor e foram com o maior. Malo es dejar al Pior mayor é e irse deixar con ao el menor. maior e ir-se Agora, com o menor. Vamos a ver las promesas y Agora vamos bendiciones ver as que promessas e había bênçãos que para havia los que seguían al para os que menor, seguiam ao menor, y las bendiciones que habían para e as los bênçãos que siguieran havia al para os que mayor. seguissem ao Juan maior. dijo: João disse: yo les bautizo eu lhes batizo en agua. em água. Era bautismo de Era batismo de arrependimento para aquelas pessoas. para os que se arrepentiam, los Para os que se bautizaban en agua. arrependiam, Pero os después de mí batizavam viene em água. Porém, uno que les disse: bautizará mas con depois de mim vem um Espírito que lhes Santo batizará e fogo. com Espírito Quando Santo e bautizou fogo. com Espírito Santo João e não fogo. batizou ninguém com Espírito Santo e fogo, mas o que viria depois de João Batista seria o que batizaria com Espírito Santo e fogo. para ser bautizado en agua, Para ser batizado em água, siguiendo a Juan el Bautista, seguindo a João Batista, recibían el bautismo en recebiam o agua. batismo em água. Pero para recibir el Espíritu Mas Santo para receber o y Espírito obtener el Santo nuevo e nacimiento, obter o novo nascimento, había que creer y havia que seguir crer e seguir a quem? a Jesucristo, A Jesus el Cristo, cual bautizaría o qual con Espíritu batizaria Santo y com fuego. Espírito Santo e fogo. Y ahora encontramos que en el tiempo de Juan E el agora Bautista encontramos que no Jesús, tempo de João Batista e Jesus houve dois grupos crentes nas profecias daquele tempo. unos Uns con luz com luz hasta Juan el Bautista. até João Batista. No podían ver más allá de Não Juan el podiam Bautista. ver mais além Y las cosas de que João Juan el Batista. E as decía, coisas que João que Batista vendrían dizia, después de él, que viriam y el depois hombre que dele, vendría e o después de él, homem que viria estando depois en medio dele, de ellos, estando entre Os eles, discípulos de João el Bautista os discípulos de João não Batista podiam ver. não podiam Estando vê-lo, em meio deles. estando João entre dizia, eles. "Em João meio dizia: de vós está entre vós está um, el cual o qual vós não E conheceis. aún los discípulos de Juan el Bautista, Inclusive os ni lo discípulos de João conocían. Batista nem o conheciam. Era primo, Era primo João el Bautista, de João Batista, según la carne. segundo a carne. Juan cuando lo presentó, Quando João o apresentou, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E também disse: yo no lo conocía. eu não o Pero el que me conhecia, mandó bautizar me mas dijo, o que me mandou a sobre batizar aquel me que me disse: anda el sobre Espíritu aquele que tu Santo vires o descender en forma de Espírito Santo paloma, descer em forma de ese, pomba, ese. esse E é yo le ele. vi. E eu o vi, Y he dado testimonio. e dei testemunho dele. Y ahora los que siguieron, E agora, os que seguiram a João Batista e não seguiram a Jesus, ¿qué les sucedió? o que lhes aconteceu? Ahora vean ustedes, Agora vejam La vocês, promessa. a promessa de nacer de nuevo, de de recibir el nascer de Espíritu novo, Santo, de era receber para o quién? Espírito Santo era para los que quem? siguieran Para os que seguissem al precursor. ao precursado. Los que seguían al precursor Os que llegaban seguiam ao precursor chegavam até o batismo em água. y tenían las promesas de uno que E vendría tinham as después de promessas de um que viria depois de el João cual les Batista, o qual lhes bautizaría batizaria con com o Espírito Santo e Pero fogo. Porém, no podían recibir não esse bautismo podiam del receber Espíritu esse Santo batismo do y Espírito obtener el Santo e nuevo fogo e obter o novo hasta nascimento, no verlo y até vê-lo e recibirlo. recebê-lo. Si no lo reconocían, Se não o nunca iban a reconhecessem, recibir el nunca bautismo del iam Espíritu receber Santo o y batismo do fuego. Espírito Santo e fogo. Hubo dos grupos, el de Juan Houve y dois el de grupos, Jesús. o de João e o de Y le Jesus. vienen a Juan
E vieram a João com o conto para ver se o deixavam enciumado. Olha, agora aquele do qual tu deste testemunho, agora ele segue mais pessoas que a ti e batiza mais pessoas que tu. João Batista diz: a ele convém crescer e a mim diminuir. Os que ficaram com João ficaram com aquele que ia diminuindo. Os que foram com Jesus foram com aquele que ia crescendo. E agora, quando João já estava na prisão, enviou 2 de seus discípulos a Jesus para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir ou esperaremos outro? Porque se Jesus não era o que haveria de vir, do qual João tinha dito: depois de mim vem um do qual não sou digno de desatar a correia de seu calçado, então João Batista tampouco era o precursor da primeira vinda de Cristo. E então tudo o que João tinha anunciado e o que tinha feito estava perdido. Mas Jesus, sabendo que João era profeta e sabendo que o tinha enviado diante dele, porque Jesus é o anjo do pacto, o qual tinha enviado o seu mensageiro diante dele, sabendo que João conhecia as promessas messiânicas, as coisas que o Messias faria em sua vinda, começa a curar uns enfermos e abrir os olhos dos cegos, a expulsar demônios e pregar, e diz: vão até João e digam o que vocês têm visto. Os mancos andam, os cegos vêm, e aos pobres é pregado o Evangelho. Jesus não tinha que dizer-lhes: digam a João que eu sou o Messias. Não. Porque toda pessoa e todo ministro tem que saber pela Escritura as coisas que estão prometidas que o Messias fará em sua vida. Agora, não as fará todas ao mesmo tempo. Umas são primeiro, outras vão depois e outras vão ao final. E agora, quando levam a notícia a João das coisas que Jesus está fazendo, João tinha que comparar essas coisas que Jesus estava fazendo com as que o profeta Isaías, no capítulo 61, diz que o Messias faria. E as coisas que o Messias faria em sua primeira vinda são mencionadas pelo próprio Jesus em São Lucas, capítulo 4. Quando ele tomou essa escritura de Isaías e diz, no capítulo 4, do versículo 18 em diante: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para dar boas novas aos pobres. Vê? A pregar para quem? Para os pobres. Sempre a maioria das pessoas dizem: se estão pregando aos ricos e eles estão crendo, isso é de Deus. Mas vejam, aqui diz: para pregar a quem? As boas novas a quem? Aos pobres. Assim que as pessoas têm que compreender que se a profecia diz que aos pobres seria pregado o Evangelho, os pobres estariam escutando ao Messias em sua vinda, há 2000 anos atrás, pregando o Evangelho aos pobres e cumprindo todas estas promessas. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade aos oprimidos, a pregar o ano agradável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dar ao sacerdote, ou seja, ao ministro, sentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura diante de vós. E agora, o Messias, entre o povo hebreu, cumprindo a profecia, começando o seu ministério, vejam, não podiam dizer: não, a Escritura diz, viraram minhas mãos e meus pés, que me mostre suas mãos e seus pés. Isso era para o final de seu ministério. E agora vocês creem que todo mundo disse glória a Deus, temos o Messias presente? Não, Senhor, vamos ver o que aconteceu aí. E todos davam bom testemunho dele, e estavam maravilhados das palavras de graça que saíram da sua boca, e diziam: não é este o filho de José?
Aí começam a buscar algum motivo para dizer: este não pode ser o Messias, porque este é o filho do carpinteiro José. Ou seja, de um homem singelo, não é filho nem do sumo sacerdote, nem é filho de um homem rico, mas de um pobre carpinteiro de Nazaré. E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria, porque em sua própria terra o conhecem e dizem: este nasceu em tal lugar. Outros dizem: este estudou comigo na escola. Outros dizem: nós conhecemos seus pais. E assim por diante. E depois dizem: não pode este que nós conhecemos ser um profeta, e muito menos ser o Messias. E em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma mulher viúva em Sarepta de Sidom. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de quê? De ira. E não tinham ido à sinagoga para adorar a Deus e a ir em paz para servirem a Deus. E agora, porque Jesus lhes prega estas coisas tão simples, se enchem de ira. Veja, vamos à igreja para ser cheios de amor uns para com os outros, e não cheios de ira uns para com os outros. Mas eles se encheram de ira contra Jesus. E levantando-se, todos os que estavam na sinagoga, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ou seja, pensamentos criminosos. E até por fim, depois, já pediram sua morte. E foi crucificado. Mas isso não era novo. O povo hebreu falou muito do profeta Moisés, e Moisés é nosso profeta. Porém, os que viveram no tempo de Moisés quiseram apedrejá-lo por 10 vezes. Assim que podemos ver que a Jesus também trataram de matar em muitas ocasiões, começando o seu ministério. Se mencionamos todas as vezes que trataram de matá-lo, quem sabe encontraríamos igual quantidade ou maior quantidade, ou mais ou menos. Porém, sempre estavam pensando em matar a Jesus. E para o cúmulo, os sacerdotes, incluindo o sumo sacerdote. E como pode ser isso, que pessoas que professam a fé em Deus e que professam amar a Deus estejam pensando em matar a Jesus, a um profeta? Porque eles não estão de acordo com ele. E porque ele ensina a palavra de Deus tal e como corresponde para esse tempo. E eles não estão dispostos a se deixarem iluminar com a luz de Cristo, o sol da justiça, a luz do mundo. E dizem: não, nós temos nossas próprias interpretações. Sim, tinham suas próprias lanternas, iluminando as Escrituras e dizendo: isso significa tal e tal e tal coisa. E assim diziam muitos doutores em divindade dos fariseus. Porém, essas mesmas escrituras, os saduceus podiam dizer, iluminando com a sua lanterninha teológica: isto significa tal e tal e tal coisa. E ainda, por contradizer o que os fariseus criam, dizer ao contrário do que eles criam. Por exemplo, na ressurreição,
Los Os saduceus não criam na ressurreição, segundo a Escritura y diz, tampoco creían en ángeles. e tampouco criam em anjos. Y la ley fue dada E a lei por foi comisión de dada ángeles. por comissão de anjos. Y Dios se resucitó. E Deus en el ressuscitou no Antigo Testamento a diferentes a personas diferentes también. Y pessoas no também. creían E en não resurrección, criam em ni en ressurreição nem em ¿Cómo anjos. puede ser posible E como pode ser que se sea possível una persona religiosa que se seja uma pessoa y que aún religiosa se obtenga e que ainda nível alto, obtenha um nível tanto alto, en ministerios tanto em de ministérios una religión, de uma y religião, no se crea ni en e resurrección, não creia nem na ressurreição e nem em o sea anjos? que donde estaban los mayores Ou seja, que onde estavam os maiores incrédulos era na própria religião, como grandes líderes religiosos. com Com razão nem creram em Jesus Cristo, o Messias, que lhes tinha sido prometido. Essa foi a maior incredulidade. Essa foi a maior incredulidade dos líderes daquele tempo em sua maioria. Digo em sua maioria porque alguns Digo em sua maioria, creyeron en porque Jesús. alguns creram em Jesus. Nem todos foram tão incrédulos. Nicodemos cria em Jesus, Gamaliel também, José também de Arimatea José de Arimateia também, e outros também criam. e outros também criam. Usted sabe, Mas cuidándose você sabe, de que no cuidando-se fueran a señalarlos de que não como fossem apontá-los como sendo completamente seguidores de Jesus Cristo, porque perdiam sua posição no concílio do Sinédrio, ou em alguma posição da religião hebreia, ou posição social ou econômica que tinham naquele tempo. Alguns se cuidavam, mas sabiam que Jesus era o Messias. Diz que muitos dos príncipes de Israel criam em Jesus, mas por la gloria humana pela glória humana lo declaraban abiertamente. não o declaravam abertamente, por não perderem essa posição que eles tinham. Mas a pessoa tem que ser sincera com Deus e consigo mesma e com os demais. Ou crê ou não crê. A pessoa tem que ser tão sincera com Deus e consigo mesma que a pessoa deve estar disposta a morrer pelo que crê, como estiveram dispostos a morrer os profetas do Antigo Testamento, o próprio Jesus Cristo e os discípulos do Senhor Jesus Cristo, sem negar a Jesus Cristo. Agora vejam vocês como aqui nesta passagem que lemos, quando Jesus Cristo lhes dá as boas novas de que o Messias já está na terra e mostra-lhes pelas Escrituras que essa promessa messiânica de Isaías 61, o ungido com o Espírito de Deus para pregar o ano da boa vontade de Jeová, está na terra e está se cumprindo essa Escritura entre o povo hebreu através dele. Vejam vocês, isso foi um escândalo para eles e trataram de matá-lo, em vez de dizerem glória a Deus, o Messias está conosco e é um da nossa cidade. Que privilégio tão grande Deus nos deu aqui em Nazaré, que o Messias esteja vivendo em Nazaré e que de Nazaré, daqui saia o Messias, ainda que não tenha nascido em Nazaré, mas em Belém da Judéia, porém se criou aqui, portanto o fizemos cidadão honorário ou honorífico da nossa cidade, mas trataram de matá-lo. É muito triste para uma cidade e para uma nação ou para uma pessoa rejeitar o cumprimento do que esteve esperando por dias, meses, anos, centenas de anos ou milhares de anos. É muito triste que um povo esteja esperando o cumprimento da vinda do Messias, e quando chega o cumprimento dessa promessa, eles não gostam do Messias e digam, não, nós estamos esperando-o desta outra maneira, mas veio tão simples. Vejam, um rei, o rei de Israel, ser um operário da construção, o desenhista, o arquiteto e construtor do universo completo,
Agora, que seja um simples carpinteiro de Nazaré, nem sequer um engenheiro, um simples operário da construção, isso sim não podemos crer. Deus manifestando-se como? Em simplicidade. Mas ficavam muito enciumados com Jesus, porque sendo que Jesus não tinha estudado teologia, não tinha um título de doutor em teologia, como os grandes doutores em divindade daquele tempo, os grandes doutores não podiam fazer o que Jesus fazia. E diziam: como pode este homem falar ou fazer estas coisas sem ter estudado? Como é possível? Como podia multiplicar os pães e os peixes? Como podia dizer à tempestade: fica muda, e a tempestade se acalmava? Como podia caminhar sobre as águas? Como podia abrir os olhos aos cegos e os ouvidos aos surdos? E como podia curar os enfermos, aos paralíticos? Como podia fazer estas coisas? Isso não se obtém por doutorados em teologia. Isso se obtém pela unção do Espírito de Deus, porque é o Espírito de Deus quem faz essas coisas. Portanto, Jesus não dependia da sabedoria humana, mas da manifestação do Espírito de Deus que estava nele. E agora se enchiam de ciúmes, porque eles, com os títulos que tinham, os grandes títulos que tinham, não podiam fazer essas coisas que Jesus fazia. E diziam: se o deixarmos, o povo completo vai segui-lo. Isso está na Escritura. E diziam: é preciso acabar com este homem, ao invés de dizerem: é preciso ajudar este homem, porque Deus o enviou com essa bênção grande prometida para o povo hebreu. Vejam, em São João, capítulo 11, do versículo 47 em diante, diz: depois os principais dos sacerdotes e fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. E virão os romanos e destruirão nosso lugar santo e nossa nação, pensando mais nas coisas materiais. E ainda vejam vocês, mais adiante vieram os romanos, o general romano Tito, e destruiu o templo e destruiu a cidade. Como quer que fosse, a cidade e o templo seriam destruídos. Assim que eles pensaram na destruição, e a destruição somente podia vir se rejeitassem o Messias. A forma de evitar que Jerusalém fosse destruída e o templo também era recebendo ao Messias. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Ou seja, que estava lhes dizendo que convinha matar a Jesus, convinha que Jesus morresse. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. E quem concordou em matar a Jesus? O concílio do Sinédrio, encabeçado pelo sumo sacerdote. E isso sim, que é algo terrível para uma religião, para o concílio de sua religião, com o líder máximo, a cabeça, o sumo sacerdote. Decretem, entrem em acordo em assassinar a um homem. E o primeiro mandamento dizia: não matarás. E estavam tratando de matá-lo por ciúmes, porque tinham ciúmes dele. E viam que todo o povo estava contente e o seguia e recebia os benefícios do ministério de Jesus. Eles diziam:
este não reinará sobre nós. No les gustó. Não No les gustó gostou, como rey. não gostaram Ahora, deles, não gostaram dele como rei. Agora, não perceberam que o rei Davi tinha sido um homem simples, um jovem pastor de ovelhas em Belén, em Belém, da Judéia. y que el hijo de David, E que o un filho de Davi, descendiente de um descendente de Davi, sería un hombre seria sencillo también. um homem simples também. Ahora vean cómo en la historia Agora, vejam como na história religiosa suceden estas cosas que son acontecem estas coisas que são inconcebíveis la mente humana. para a mente Como humana. un líder religioso, como Como um líder religioso, como o sumo sacerdote, reunido com o concílio, acuerda llevar a cabo un crimen contra un hombre, concordam em realizar um crime contra um homem, um pregador, contra um profeta, Jesus de Nazaré. Esto es inconcebible. Isto é inconcebível, Así fue. Y trataron mas de foi justificar. assim. E trataram de justificar esse crime. ¿Cómo? Como? Tratando Tratando a obtener de obter testigos testemunhas que o acusassem y tratando de e tratando de obter evidencias evidências de cosas que él hubiera de coisas que ele teria dito ou feito colocaran que o como colocassem falso como profeta. um falso profeta. Porque ellos lo que deseaban era Porque matarlo, o que eles desejavam era matá-lo e estavam dispostos a tudo. aún buscaron Inclusive, testigos falsos buscaram testemunhas para falsas justificar para lo que justificar ellos iban a hacer. o que eles fariam. Pero ya la profecía Porém, decía a profecia já que el dizia Mesías que o iba a Messias morreria, pero sería para mas seria juntar, para juntar, congregar em um a todos os filhos de Deus que estavam dispersos. Tudo cooperaria para o bem. Quando Jesus dijo que iba a subir a Jerusalém, Quando Jesus disse que subiria a Jerusalém e o prenderiam e o matariam, Pedro disse que tal coisa não te aconteça e não queria que Jesus subisse a Jerusalém. y él le dijo a Pedro, E ele disse a "Apártate de mí, Pedro: Satanás". afasta-te de mim, Satanás. ¿Por qué? Por quê? Porque Pedro no comprendía Porque Pedro não compreendia as coisas de Deus, o programa de y Deus. estaba pensando humanamente E estava pensando humanamente porque amava a Jesus. Mas toda coisa que impeça o cumprimento do programa divino não é de Deus. Portanto, Jesus chamou a Pedro de Satanás, porque estava tratando de evitar o cumprimento da profecia para o tempo que tinha que ser cumprida a morte do Messias. Tinha que ser no dia marcado por Deus. Se ocorresse em outro tempo, não efetuaria a redenção. As coisas têm que ser no tempo de Deus. Por exemplo, o povo hebreu não podia dizer: eu celebrarei a Páscoa no 10º mês ou no 6º mês, porque Deus já tinha estabelecido que seria no primeiro mês. A morte do Cordeiro Pascual tinha que ser no dia 14. E durante a noite do dia 15, que começava na tarde do dia 14, durante a noite tinham que comer o cordeiro. Eles não podiam mudar o que Deus já tinha estabelecido. Ou seja, não era no tempo que as pessoas quisessem, mas no tempo que Deus estabelecera. Agora, hemos visto como Agora, temos visto como, quando Deus cumpre as promessas que Ele fez, nem todas as pessoas gostam da forma em que Deus as cumpre. Porém, é essa a interpretação que Deus dá ao que Ele prometeu. E quando as cumpre e as dá a conhecer, isso é Deus iluminando com sua luz aos filhos dos homens, para que vejam o cumprimento dessas promessas. E essa é a interpretação de Deus. E é preciso lançar a um lado as lanterninhas que as pessoas têm. Não, eu entendi nessa forma, porque o doutor em teologia lá, fulano de tal, o explicava nessa forma. Isso que essa lanterninha teológica iluminou aí, deixe-o quietinho e busque o sol da justiça, que é Cristo, para que lhe ilumine a Escritura e lhe dê a conhecer.
o sentido destas Escrituras. E agora Cristo diz em Apocalipse capítulo 4, verso 1, sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. As coisas que hão de acontecer depois das que já aconteceram nas 7 etapas ou eras da igreja gentia, Cristo prometeu que as dará a conhecer aos que subam onde Ele estará no último dia. A igreja do Senhor Jesus Cristo teve 7 etapas ou 7 eras entre os gentios. Neste diagrama que o reverendo William Branham usou, as temos aqui. Esta etapa pequena aqui, marcada, é a etapa dos apóstolos. E em seguida vem esta outra maior, que é a primeira era da igreja de Jesus Cristo entre os gentios, a qual se cumpriu na Ásia Menor. Em seguida vem a segunda etapa entre os gentios, que foi cumprida na França, e seu mensageiro foi Irineu. E da primeira era foi São Paulo, mas da segunda era foi Irineu. E em seguida vem a terceira etapa, ou era da igreja, entre os gentios, na França e na Hungria, e seu mensageiro foi Martin. Depois vem a quarta etapa da igreja de Jesus Cristo, na Irlanda e na Escócia, e seu mensageiro foi Colombo. Em seguida vem a quinta etapa da igreja de Jesus Cristo entre os gentios, e cumpriu-se na Alemanha, e seu mensageiro foi Lutero. Em seguida vem a sexta etapa da igreja de Jesus Cristo entre os gentios, e cumpriu-se na Inglaterra, e seu mensageiro foi Wesley. Agora vejam, na Ásia Menor se cumpriu a primeira era da igreja gentia. Na Europa se cumpriram 5 etapas ou eras. E agora? A sétima era se cumpriu na América do Norte, e seu mensageiro foi o reverendo William Branham. Estes anjos mensageiros estão representados no templo que está no céu, como as 7 lâmpadas de fogo que estão diante da presença de Deus. São os 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra e manifestados aqui na terra. O Espírito de Deus manifestado em cada um destes mensageiros esteve percorrendo a terra, desde a Ásia Menor até a América do Norte, entre os gentios, chamando e juntando a seus escolhidos de cada era e colocando-os no corpo místico de Jesus Cristo, e construindo assim seu templo espiritual, construindo assim sua igreja. E agora podemos ver que através de cada anjo mensageiro, Cristo iluminou as promessas correspondentes a cada era e deu a conhecer as Escrituras, as promessas de cada era, e chamou e juntou os escolhidos de cada era. Estes anjos mensageiros são os líderes de cada era da igreja gentia. Cada um deles apresentará a Jesus Cristo o grupo de crentes de sua era. E depois que se cumpriu a sétima etapa ou era da igreja gentia na América do Norte, agora, para onde foi o Espírito de Deus? Cristo, falando da vinda do Filho do Homem, disse: como relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. O Oriente é a terra de Israel, que está no Oriente Médio, onde se cumpriu a primeira vinda de Cristo. E agora saiu do Oriente, percorrendo da terra de Israel, a Ásia Menor, da Ásia Menor, a França, da França, a Hungria, da Hungria, a Irlanda e Escócia, da Escócia, a Alemanha, da Alemanha, a Inglaterra, e da Inglaterra, a América do Norte, percorrendo assim a terra e criando seu templo, seu novo templo, seu templo espiritual. E agora, depois da manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo no 7º anjo mensageiro, o reverendo William Branham, para onde foi Cristo em Espírito Santo? Diz que a vinda do Filho do Homem será como relâmpago que sai do Oriente e se mostra onde? No Ocidente. O Filho do Homem no Ocidente terá sua manifestação maior. Essa é a manifestação que o povo hebreu verá, assim como a manifestação da primeira vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem no Oriente, é que os gentios viram para receber salvação.
Agora, a vinda do Filho do Homem no Ocidente é o que o povo hebreu verá no último dia, e a Igreja de Jesus Cristo no último dia, para receber a transformação de nossos corpos. Assim como para receber o corpo teofânico no novo nascimento, se requer receber, crer, a primeira vinda de Cristo. E para receber o corpo físico eterno e glorificado, se requer ver e receber a segunda vinda de Cristo, que é a vinda do Filho do Homem, resplandecendo no Ocidente. E agora, no Ocidente, na parte norte do Ocidente, o Ocidente é o continente americano com o Caribe. Já na parte norte se cumpriu a sétima era da Igreja Gentia, onde Cristo esteve manifestado em seu sétimo anjo mensageiro, precursor da segunda vinda de Cristo. E depois, onde Cristo estará manifestado no último dia, no Ocidente, somente resta a América Central, a América do Sul e o Caribe. Para essa manifestação poderosa do Filho do Homem no último dia, para essa manifestação como nos dias de Noé, para essa manifestação prometida por Cristo para este tempo final. Agora, no tempo final, Ele estará nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, conforme Apocalipse, capítulo 4, onde diz: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. Agora, temos que subir ao céu, ao templo que está no céu. E como vamos subir? Não é ali que temos que subir literalmente. De era em era, Cristo esteve subindo na construção de seu templo espiritual. E ao estar subindo, veio subindo através de sua manifestação em diferentes nações gentias e através de seus diferentes mensageiros. E agora vejam vocês, se estivéssemos vivendo no tempo da primeira era, tínhamos que subir a primeira era e escutar a voz de Cristo através de São Paulo. E assim, dependendo do tempo que a pessoa estivesse vivendo, tinha que subir a essa era. E agora? Já transcorreram as 7 etapas da igreja. E onde subiremos agora? Subimos a era da pedra angular, onde Cristo estará nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final. Sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer, ou seja, depois das que já aconteceram nas 7 eras da igreja gentia. E Apocalipse 22, verso 6 diz: e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Como escutaremos a voz de Cristo, dando-nos a conhecer todas estas coisas? Por meio de seu anjo mensageiro, enviado para dar a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final. Esse anjo mensageiro de Jesus Cristo é o profeta da dispensação do reino e era da pedra angular. Agora, continuemos lendo o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo na página 301 que estávamos lendo, onde diz: no tempo quando Deus ia livrar o mundo antes do dilúvio, Ele mandou uma águia. Esse foi Noé. Quando decidiu livrar a Israel, também mandou uma águia. Esse foi quem? Moisés. Ou seja, uma águia é um profeta. Vocês não creem que quando João estava na ilha de Patmos, esta mensagem era tão perfeita que ainda não podia ser confiada a um anjo? Agora, um anjo é um mensageiro, mas você sabia que aquele mensageiro era um profeta? Diz que o anjo de Jesus Cristo era um profeta. O creem? Vamos provar. Vejamos Apocalipse 22, verso 9, para ver se foi uma águia. Ou seja, esse anjo de Jesus é uma águia. Ou seja, um profeta dispensacional. Ele era um anjo, um mensageiro, mas era um profeta, o qual revelou a João completamente este livro de Apocalipse. Agora vejamos o que João viu. Eu, João, sou o que ouvi e vi estas coisas. E depois que as ouvi e vi, prostrei-me para adorar diante dos pés do anjo
que me mostrava estas coisas. E ele, o anjo, me disse: olha, não faças tal. Nenhum verdadeiro profeta receberá adoração ou mensageiro algum. Nenhum mensageiro algum receberá adoração. Agora segue dizendo: porque eu sou servo contigo e com teus irmãos os profetas e com os que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Agora podemos ver que este anjo de Jesus Cristo é um profeta. E se é um profeta, tem que ser enviado a uma era e a uma dispensação e com uma mensagem. Agora, o livro era tão importante e é a palavra de Deus. Cuidado, quando a palavra de Deus é revelada, tem que ser trazida pelo profeta, porque somente a ele chega a palavra de Deus. A quem disse que chegaria a palavra de Deus? Profeta, dentre de ti, ou seja, dentre vossos irmãos, vos levantará o Senhor, vosso Deus, ou seja, profeta como Moisés, e diz que porá sua palavra onde? Em sua boca. Esta palavra apocalíptica é colocada na boca do anjo de Jesus Cristo e é trazida ao apóstolo João nestes símbolos apocalípticos. E para o último dia, Jesus Cristo diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Esse mesmo anjo que foi enviado ao apóstolo João é enviado à igreja de Jesus Cristo no último dia para dar testemunho de todas estas coisas apocalípticas que devem acontecer neste tempo final. E agora, por meio desse anjo, é que se receberá no último dia a revelação de todas estas coisas que devem acontecer em breve. De outra forma, ninguém poderá compreender estas promessas ou profecias apocalípticas que correspondem a este tempo final. Se Deus diz que envia seu anjo, não busque outra pessoa, busque esse anjo que é o enviado de Jesus Cristo, porque por meio desse anjo é que Jesus Cristo, o sol da justiça, estará resplandecendo e iluminando-nos todas estas promessas apocalípticas. Não trate de alumiar com uma lanterninha quando o sol da justiça, Jesus Cristo, por meio de seu anjo mensageiro, estará nos dando luz para poder ver e compreender todas estas promessas apocalípticas. E agora, para este tempo final, na obra de Cristo e a conclusão de seu programa, Cristo envia à sua igreja seu anjo mensageiro, o envia à sua igreja, o Israel celestial, e logo o enviará ao Israel terreno. Este anjo não terá pressa para ir ao Israel terreno. E por quê? Porque o maior estará ocorrendo no Israel celestial, na igreja de Jesus Cristo. E ele tem a comissão de, com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, chamar e juntar a todos os escolhidos de Deus no último dia, na era da pedra angular. Como cada anjo mensageiro de cada era teve a comissão de Deus de chamar e juntar os escolhidos de cada era, na qual foi enviado na manifestação do Espírito de Cristo através desse mensageiro. Quando São Paulo quis ir a Bitínia, diz que o Espírito Santo o impediu e mostrou-lhe um varão macedônio, dizendo-lhe numa visão: sobe aqui ou venha para cá e ajuda-nos. Por quê? Porque os escolhidos de Deus para a primeira era da igreja gentia não estavam em direção à China ou a esses territórios, senão que estavam na Ásia Menor. E Deus não podia cumprir essa primeira era da igreja gentia e colocar em seu corpo místico de crentes essas pessoas lá do Oriente, do Leste, essas pessoas da China, porque os que seriam colocados nessa primeira era seriam os da Ásia Menor.
Deus tem um programa e ninguém pode interrompê-lo. E se alguém tratar de interrompê-lo, está buscando problemas com Deus. Agora vimos como estiveram sendo chamados e juntados os escolhidos de cada era. E agora os escolhidos da era da pedra angular são chamados e juntados. Onde? Na América Latina e no Caribe. Para se completar o corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E ainda que isto para muitas pessoas soe um pouco estranho, para Deus não é estranho. Por quê? Porque a parte mais importante do templo que Moisés construiu, do templo que Salomão construiu, estava onde? No oeste. E essa parte é o lugar santíssimo do tabernáculo que Moisés construiu e do templo que Salomão construiu. E do templo que Jesus Cristo está construindo, o lugar santíssimo desse templo, que é a era da pedra angular, tem que estar onde? No Ocidente, no continente americano, na América Latina e no Caribe. Agora, vem que tudo está lá no templo que Moisés construiu e no templo que Salomão construiu, porque isso é o que está no templo do céu. E Cristo, construindo o seu templo, tem que construí-lo de acordo ao modelo dado por Deus, para que seja o templo que representa o templo que está no céu. E a igreja de Jesus Cristo, que é o templo de Jesus Cristo, representa o templo de Deus que está no céu. Já não se necessita o templo de Moisés, nem o templo de Salomão. Jesus Cristo já está construindo o seu templo e está quase terminando a construção do seu templo. E assim como quando Moisés terminou a construção do templo e Salomão também a construção do templo e o dedicou a Deus, Deus entrou na Shekinah, na luz da Shekinah, essa coluna de fogo, entrou por esse templo e chegou até o lugar santíssimo e assentou-se sobre o propiciatório, no meio dos dois querubins de ouro. E isso é o que corresponde no templo espiritual de Cristo, aqui na era da pedra angular, na América Latina e no Caribe. Os ministérios dos dois querubins de ouro lá, no lugar santíssimo do templo que estava lá em Jerusalém, o templo que Salomão construiu e o templo que Moisés construiu, esses dois querubins são tipo e figura dos ministérios de Moisés e Elias, no templo espiritual de Cristo. Esta era da pedra angular é a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Por isso é que no último dia, quando for concluída a construção do templo espiritual de Cristo, quando entrar o último dos escolhidos de Deus, a era da pedra angular, logo vem o quê? A dedicação a Deus. E depois vem a plenitude de Deus a esse templo. E os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos eternos. E nós que vivemos seremos transformados. Deus disse que glorificará a casa de sua glória. E Ele vai glorificar a cada membro do corpo místico de Jesus Cristo. Teremos um corpo glorificado e eterno. E esse é o templo de Deus, a casa de Deus. Nos diz São Paulo em Hebreus, capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Isso está claro. Porque Cristo tem o quê? Um novo templo. Quando ele falou da destruição do templo de Jerusalém, está mostrando que haverá um novo templo. E esse novo templo o construiria um príncipe, representado no príncipe Zorobabel, descendente do rei Davi, o qual é tipo e figura de Jesus Cristo como descendente do rei Davi. Capítulo 3, do versículo 5 em diante da carta aos Hebreus, São Paulo diz: e na verdade Moisés foi fiel na casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória
da esperança até o fim. Agora podemos ver que a igreja de Jesus Cristo, composta pelos filhos e filhas de Deus, os nascidos de novo, crentes em Cristo, são a casa de Deus, o templo de Deus. E esse templo será completado neste último dia, será dedicado a Deus. E Deus entrará nesse templo em toda a sua plenitude. Seremos adotados. E estaremos com Cristo por toda a eternidade, reinando. Agora, por meio da manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo de Arinhera, veio o chamado aos escolhidos de Deus para este último dia. Veio por meio da manifestação de Cristo em Espírito Santo, através de seu anjo mensageiro. Mas seu anjo mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo, mas através dele teremos a manifestação de Cristo no último dia, do último dia, a manifestação do sétimo selo. E quando já estivermos transformados, então veremos a Jesus Cristo em seu corpo físico e glorificado. Mas antes disso, não. Somente veremos a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo por meio de seu anjo mensageiro. Mas seu anjo não é o Senhor Jesus Cristo. Porém, ele será um instrumento de Cristo para chamar e juntar os escolhidos de Deus, porque através dele, Cristo estará falando a seu povo. E será ele quem nos apresentará diante de Jesus Cristo como os crentes na mensagem de Jesus Cristo, da grande voz de trombeta do último dia, com a qual são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus. E enviará seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão a seus escolhidos. Agora, quando lemos nas Escrituras, onde nos fala dos anjos, sempre pensamos em mais de uma pessoa fisicamente. Como quando a Bíblia fala de Pai, Filho e Espírito Santo, as pessoas dizem, aí tem três. Há três. Mas quando Cristo falou disto, quando Felipe lhe disse, mostra-nos o Pai o que nos basta, Jesus lhe disse, tanto tempo faz, Felipe, que estou convosco e todavia não me conheceste? Não sabes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E quem tem visto a mim, tem visto ao Pai? Por quê? Porque o Pai estava velado em carne humana. Esse véu de carne chamado Jesus era somente a vestimenta humana do Pai Celestial que estava dentro desse corpo físico. Há outros lugares onde Jesus Cristo diz, eu e o Pai somos um. Por isso diziam a Jesus, tu sendo homem te fazes Deus, mas era, sendo Deus, se fez homem para realizar a obra da redenção. E agora, quando encontramos na Escritura que nos fala dos anjos do Filho do Homem vindo com a grande voz de trombeta para chamar e juntar aos escolhidos, muitos esperam ver as duas oliveiras, uma por aqui e outra por ali. E os que sabem que esses ministérios das duas oliveiras são os ministérios de Moisés e Elias, esperam literalmente que venha Moisés por um lado, e esperam que venha Elias por outro lado, como esperavam em tempos passados. E quando veio Elias, se chamava João Batista. Ele é aquele Elias que havia de vir. Como precursando que é a primeira vinda de Cristo, e não o conheceram. Depois, quando Elias veio pela quarta ocasião, precursando a segunda vinda de Cristo, o véu de carne se chamava Reverendo William Marion Branham, e tampouco o conheceram. E quando Elias vem pela quinta ocasião, pois se chamará do nome que seus pais tinham posto nele, quando nasceu esse véu de carne. Porém, o ministério será o ministério de Elias, e nele estará também o ministério de Moisés. E esse será o anjo de Jesus Cristo, no qual estarão os ministérios de Elias, de Moisés e de Jesus. Recordem, seus ministérios, mas literalmente, nem será Moisés, nem será Elias, nem será Jesus. O anjo de Jesus Cristo nem é Elias, nem é Moisés, nem é Jesus. Senão que nele estarão os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus, sendo manifestados, sendo operados pelo anjo do pacto, o qual estará manifestado no anjo de Jesus. E assim será como serão chamados e juntados os escolhidos de Deus do último dia. Agora viram como tudo é simples? Quando dizemos
Jesus estará falando no último dia. E Elias estará falando no último dia. E Moisés estará falando no último dia. Pois vejam, estes três são um. O anjo de Jesus Cristo ungido com o Espírito Santo. E o Espírito Santo falando por meio de seu anjo mensageiro. Esse é o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Porém, o anjo de Jesus Cristo não é Jesus Cristo, tampouco é Moisés e tampouco é Elias. Ele é o instrumento de Cristo para o último dia. E quando já estivermos transformados, então veremos a Jesus Cristo. Estaremos com Ele na ceia das bodas do Cordeiro. E estaremos depois no glorioso reino milenial de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Temos que compreender claramente que o anjo de Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo, ainda que nele estarão manifestados os ministérios de Moisés por segunda vez, de Elias por quinta vez e de Jesus por segunda vez, no cumprimento do que Deus prometeu. E sob esse ministério estará se entrelaçando uma nova dispensação, a dispensação do reino, com uma nova mensagem dispensacional, a mensagem do Evangelho do Reino. Essa era, a era da pedra angular, não pertence a nenhuma das 7 eras da igreja gentil. Por isso esse anjo, o anjo do pacto, vejam vocês, manifestado em seu anjo mensageiro, estará operando fora das 7 eras da igreja gentia, para benefício de todos os filhos e filhas de Deus. Para todos os filhos de Deus, não importa em que grupo religioso estejam. Esse anjo mensageiro não terá barreiras com ninguém, senão que sua mensagem é para todo ser humano, para todo povo, nação e língua. Ele estará a favor de todo o povo, de todos os filhos de Deus, gentios e hebreus também. Mas não irá aos hebreus até que se complete o número dos escolhidos de Deus da igreja de Jesus Cristo. E sejam ressuscitados os mortos em Cristo, e os vivos sejamos transformados. Ou seja, que quando for, irá com um corpo como? Eterno, um corpo novo. E sob essa fase ou etapa, não haverá nada que Cristo, por meio de seu anjo mensageiro, não possa fazer. Agora podemos ver que o mistério do sétimo selo, na conclusão do programa de Deus, é através da manifestação de Jesus Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, através de seu anjo mensageiro. É por isso que será algo simples e também algo que nem toda pessoa poderá compreender, senão aqueles aos quais é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, os quais têm seus nomes escritos onde? No livro da vida do Cordeiro. É por isso que o anjo de Jesus Cristo não estará obrigando a nenhuma pessoa. Sua mensagem é para toda pessoa, mas ele não estará insistindo com ninguém. Creia na mensagem, senão aí está a mensagem. Ore a Deus, leia e peça a Deus que te ajude a entendê-lo, para que recebas a bênção de Deus. E ele amará todas as pessoas, sem importar a que grupo religioso elas pertençam. Sua mensagem é para toda a igreja, para dar testemunho destas coisas em e a todas as igrejas. Jesus Cristo diz que enviou seu anjo.
o resumo de o sétimo selo e a conclusão do programa de Deus é que, se encontrarmos a esse anjo mensageiro, a esse profeta mensageiro, encontraremos o ministério de Moisés manifestado por segunda vez, encontraremos o ministério de Elias manifestado por quinta vez, e encontraremos o ministério de Jesus manifestado por segunda vez, porque estaremos encontrando o verbo, ao anjo do pacto, o qual é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, manifestado em seu anjo mensageiro no último dia, para nos dar seu amor e sua bondade e sua revelação, para sermos transformados, raptados neste tempo final. O sétimo selo e a conclusão do programa de Deus. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho destas coisas prometidas para este tempo final. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E que em breve se complete o número dos escolhidos de Deus. E que em breve todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro, no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. A próxima atividade a teremos às 7 da noite, Miguel. Que horas temos por aí, Miguel? Já Miguel lhes estará falando da próxima atividade. Portanto, deixemos a Miguel por aqui conosco para continuar e finalizar a nossa parte nesta ocasião. E assim damos graças a Cristo por suas bênçãos nesta ocasião. Lembrando que estamos vivendo no tempo mais importante de todos os tempos, um tempo de vida ou morte, um tempo em que temos que escapar pela vida. Conosco novamente, Miguel Bermudes Marim, para continuar. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde a todos.